Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre noções de orientação e deslocamento, especificamente sobre as coordenadas geográficas. Nós vimos na aula anterior, que para eu obter uma coordenada geográfica de um lugar, eu preciso identificar dois tipos de linhas especiais: os chamados paralelos, que são linhas situadas na horizontal, que tem como principal paralelo a linha do Equador, que divide a Terra em dois hemisférios, como está aqui situado nessa foto. Acima do Equador, o hemisfério norte, e abaixo do Equador, o hemisfério sul. Essas linhas situadas, dispostas horizontalmente no sentido norte-sul, nós chamamos de paralelos. Os paralelos são círculos fechados, sendo que o maior paralelo está no centro da Terra, na linha do Equador, e os menores paralelos estão a 90 graus a norte ou sul. Pois, à medida que nós vamos nos aproximando das extremidades da Terra, esses paralelos vão diminuindo no tamanho e aumentando à medida que a gente se aproxima da área central. Então, os paralelos são círculos fechados que são dispostos horizontalmente, tanto no sentido norte, acima do Equador, como no sentido sul, sendo que o paralelo principal tem 0 graus e os paralelos de altas latitudes têm 90 graus, ok? Então, paralelos são linhas que nos fornecem uma informação, a latitude. O que seria a latitude? Já conceituando o termo, eu coloquei aqui como conceituação de latitude. Latitude seria o que? A distância em graus de um paralelo em relação ao Equador. Então, toda vez que nós pegarmos um paralelo qualquer e desse paralelo calcularmos a distância em graus para o Equador, nós vamos estar tratando da latitude. E essa latitude vai variar sempre de 0 a 90 graus, tanto norte acima do Equador, se for o sul abaixo do Equador. Eu tenho aqui uma imagem da Terra com paralelos, Se eu calcular a distância desse paralelo aqui, que a seta está apontando até a linha do Equador, eu estou calculando aí a latitude de um lugar. Então, latitude só pode ser norte ou sul. Varia de 0 a 90 graus a norte ou sul. É a distância de um paralelo qualquer, seja o menor, ao paralelo da linha do Equador. Varia sempre em graus. Por quê? Porque tanto os paralelos quanto os meridianos, eles são numerados em graus. De 1 em 1, de 10 em 10, de 15 em 15. Depende da disposição dessas linhas paralelas. Sendo que o paralelo menor é o de 0 e o maior é de 90, a norte ou ao sul da linha do Equador. Tá? Então, os paralelos fornecem a primeira coordenada, que é a latitude. Latitude, que é a distância em graus, sempre em graus, esses paralelos têm uma distância em graus em relação à linha do Equador, de um paralelo qualquer ao paralelo principal. Vai variar de 0 a 90 graus. Para eu localizar um lugar, para eu localizar uma casa numa cidade, além de eu precisar do nome da rua, eu preciso do número da casa. Quando eu cruzo duas informações, lembram das aulas anteriores que a gente falou, é que eu tenho a localização de um ponto qualquer. Então não basta eu ter apenas a informação dos paralelos. Eu preciso ter também a informação da localização a partir dos meridianos. Lembrando que o meridiano principal da Terra é o meridiano de Greenwich. O meridiano de Greenwich fornece a segunda coordenada que nós vamos trabalhar agora, que é a longitude, ok? O meridiano de Greenwich divide a Terra em, para a direita, hemisfério oriental ou leste, para a esquerda, hemisfério ocidental ou oeste. Como a esfera terrestre tem 360 graus, são 180 graus para cada lado. Então, a longitude é outra informação que cruza com o paralelo, que vai me proporcionar a localização de um ponto qualquer na superfície terrestre. E o que é longitude? Como nós podemos conceituar a longitude? Longitude aqui é a distância em graus de um meridiano qualquer meridiano
que esteja, né, de 0 até 180 graus, você vai fazer a relação desse meridiano com o meridiano principal. O meridiano principal é o meridiano de Greenwich. Por que o meridiano de Greenwich? Porque o meridiano de Greenwich ele passou a ser utilizado como um meridiano que estabeleceria a divisão do mundo em dois hemisférios. Para a direita, o hemisfério oriental, para a esquerda, o hemisfério ocidental, ok? Então, varia sempre de 0 a 180 graus, né? Tanto a leste quanto a oeste. Então, são os meridianos que nos fornecem a segunda informação, que é a informação de que? Da longitude. Então, se você pegar e calcular a distância desse meridiano que eu estou marcando em relação ao meridiano principal, que é o meridiano de Greenwich, nós vamos ter aqui um dado, uma informação relacionada à longitude. Então, para eu ter com precisão a localização de qualquer ponto na superfície da Terra, eu preciso da informação tanto da latitude quanto da longitude. A latitude vai ser expressa a partir de quê? Da linha do Equador, que divide a Terra em norte e sul. Varia de 0, que é a linha do Equador, a 180 graus a norte, ou de 0 a 180 graus ao sul. Quando eu vou tratar da longitude, aí minha linha de referência vai ser o quê? O meridiano de Greenwich, que são essas linhas que estão na vertical, que dividem a Terra em leste, à direita, né? E oeste, à esquerda, ok? Varia de 0, que é o referencial do meridiano de Greenwich, a 180 graus a leste e 180 graus a oeste. A partir do momento que eu localizo o meridiano, onde a localidade está situada, eu tenho o dado da longitude, tá? Então, latitude sempre em relação às linhas paralelas, longitude sempre em relação aos meridianos. Quando eu for extrair a latitude, é sempre norte ou sul, porque está acima da linha do Equador. Quando eu tratar de longitude, é sempre à direita ou leste, né? Ou à esquerda, oeste, tá bom? Com o cruzamento das duas informações é que eu tenho a coordenada geográfica de um lugar. Você poderia perguntar, professor, se eu tiver só a latitude, eu consigo localizar o lugar? Não. Porque se você disser assim, essa localidade está situada a 0 grau de latitude, que é em cima da linha do Equador. Pode estar aqui no extremo leste, pode estar no meio, no centro da Terra, junto ao meridiano de Greenwich, ou pode estar no extremo ocidental. Você precisa ter o cruzamento da outra informação. Então, quando eu digo, está situado a 0 grau de latitude, aí eu tenho que saber qual é a longitude. Se for 0 grau de latitude e 0 grau de longitude, o ponto exato da localização que eu estou procurando é a região central da Terra, que vai ter 0 grau de latitude e 0 grau de longitude. A latitude expressa pela localização dos paralelos e a longitude expressa pela localização dos meridianos. Vamos ver como funciona aqui na prática com uma cartelinha que eu preparei, né, para vocês. Olha aí, aqui eu tenho um mapa mundi, né? Nesse mapa mundi eu tenho os pontos A, B, C, D. E aí nós precisamos localizar as coordenadas desses pontos. Como é que a gente faz para localizar as coordenadas? Eu tenho que identificar primeiro os paralelos, a linha horizontal, onde esse ponto está situado, e depois eu tenho que localizar o meridiano. Os paralelos vão fornecer a latitude, que é a distância em graus de um ponto qualquer à linha do Equador, ok? A longitude vai ser sempre a distância de um ponto qualquer em relação ao meridiano de Greenwich. Peguei aqui dois pontos diferentes, o ponto B, né, fazendo uma referência à latitude, ao cálculo da latitude, e o ponto D eu peguei referenciando-se à longitude. Tá? Então vamos ver aqui com esses pontos qual é a coordenada completa de todos eles, tanto a latitude quanto a longitude.
Então, para eu extrair a latitude, eu primeiro preciso saber sobre qual paralelo está situado o ponto. Vamos iniciar com o ponto A. Então, o ponto A está situado nesse paralelo aqui, ó. Eu vou até marcar o paralelo que está situado o ponto A, para a gente acompanhar. Ponto A, que é o mesmo paralelo do ponto B. Veja que esse ponto A está a 60 graus. Aí nós precisamos saber nos paralelos se estão acima do Equador ou abaixo do Equador. Professor, onde é a linha do Equador? Aqui, ó, 0 graus é a linha do Equador. Divide a Terra em norte, hemisfério norte acima e hemisfério sul abaixo. Então, se eu for colocar a coordenada aí do ponto A, a primeira coordenada do ponto A é qual é a latitude do ponto A, qual o paralelo, qual a linha horizontal que o ponto A está localizado? 60 graus. Como está acima do Equador, primeira coordenada do ponto A, 60 graus norte de latitude. Está até já dando essa indicação aqui, ó, 60 graus, aí tem um N de norte, ok? Mas para eu localizar um ponto, eu não preciso saber só a latitude, só o paralelo que está situado. Eu preciso também da informação do meridiano, que eu poderia dizer, se você não estivesse vendo aqui o mapa, o ponto A está situado a 60 graus acima do Equador. Mas onde, professor? Está a 60 graus no meio da Terra? Está a 60 graus no extremo leste? Ou está a 60 graus no extremo oeste? Então, a gente percebe aqui que o ponto A está mais a oeste. Então, eu preciso localizar a longitude. Quando eu cruzo as duas informações, o paralelo com o meridiano, é que eu tenho a localização exata. Então, eu vou cruzar aqui o meridiano do ponto A, porque eu só tenho a coordenada quando eu cruzo as duas informações. Então, o ponto A, que é esse aqui que nós estamos extraindo, ele tem 60 graus, ele está no paralelo de 60 graus norte, porque está acima do Equador, e está no meridiano, que são as linhas na vertical, cujo meridiano principal é o de Greenwich, que tem 0 graus. O ponto A está, observem, 120 graus. Se o meridiano de Greenwich divide a Terra em para a direita, leste, para a esquerda, oeste, o ponto A está situado à esquerda do meridiano principal, que é Greenwich, que é 0 graus, que está aqui no centro do mapa. Então, quais são as coordenadas do ponto A, professor? O ponto A tem latitude, que é a distância em graus de um paralelo qualquer ao Equador. O ponto A tem 60 graus de latitude, porque esse paralelo está acima do Equador. Se está acima do Equador, é a localização norte. A outra informação que eu preciso coletar é a longitude. Então, em relação à longitude, o ponto A está localizado a 120 graus de longitude, se está à esquerda do meridiano de Greenwich, 60 graus oeste. Ok? Então, vejam aí que nós cruzamos duas informações. Localizamos o paralelo, que é a linha na horizontal, que vai ser só norte ou sul, tem que saber se está acima ou abaixo do Equador, que é a linha que tem 0 graus, que está aí tracejada na cor vermelha. E nós precisamos também localizar o que? O meridiano, que o ponto está localizado. No cruzamento dessas duas informações, nós temos a localização aqui do ponto A. Então, o ponto A tem 60 graus de latitude norte e tem 120 graus de longitude. Se está à esquerda do meridiano de Greenwich, é o que? Oeste. Se estivesse à direita, seria leste. Ponto A, coordenadas. Vamos lá para o ponto B. Ponto B, vejam, está situado no mesmo paralelo que o ponto A. Tem a mesma latitude. Ponto B tem quantos? 60 graus. Está acima da linha do Equador, 60 graus norte. Lembre, latitude ou está acima ou está abaixo do Equador. Ou é norte ou é sul. Vamos para a longitude. Ponto B tem um meridiano que ele está localizado. Estou tracejando agora aqui esse meridiano na cor amarela, tá? Esse meridiano tem quantos graus? Dá para vocês verem? 80 graus. Esse 80 do meridiano está à direita do meridiano de Greenwich. Está à direita. Se está à direita, vai ser o quê? 80 graus de longitude leste. Então, ponto B tem
60 graus de latitude norte, porque esse paralelo que o ponto B está localizado está acima da linha do Equador, e em relação à longitude está situado no meridiano de 80 graus. Esse meridiano de 80 graus está à direita do meridiano de Greenwich. Se está à direita, convenciona-se que a direita nossa é sempre o quê? O leste. Então, ponto B, 60 graus de latitude norte e 80 graus de longitude leste. Vamos para o ponto C. Está aqui o ponto C. O ponto C está localizado em qual paralelo, professor? Vamos lá, tracejar até o final para a gente descobrir. 0 graus, está em cima da linha do Equador. Então, ponto C, latitude, 0 graus. Professor, não bota nem norte nem sul? Não, porque se é 0, está em cima da linha do Equador. Nem vai ser norte, nem vai ser sul, porque a linha do Equador é o marco divisório dos dois hemisférios. Eu preciso saber da outra coordenada, porque o ponto C, se eu não estivesse visualizando nesse mapa, ele poderia estar no extremo leste, no meio, ou poderia estar no extremo oeste, ok? Vamos localizar o meridiano em que o ponto C está localizado, situado. Vamos lá, estou tracejando aqui o meridiano onde ele está situado. O ponto C está situado no meridiano de 60 graus. Observem que esse meridiano está à esquerda do meridiano de Greenwich. Se está à esquerda, está na direção que? Oeste. Então, quais são as coordenadas geográficas do ponto C? Latitude, sempre olhando para os paralelos, 0 graus. Longitude, observando os meridianos, está situado no meridiano de 60 graus. Esse 60 está à esquerda do meridiano de Greenwich. Se está à esquerda, nosso braço esquerdo vai representar sempre o oeste, ok? Ponto D, D de dado, vamos lá. Olha aqui, o ponto D está perto da linha do Equador. Está somente a 10 graus da linha do Equador. Então, esse paralelo do ponto D está 10 graus abaixo da linha do Equador. Se é 10 graus abaixo da linha do Equador, 10 graus de latitude sul. Eu preciso extrair a outra coordenada. Vamos localizar o meridiano, onde o ponto D está situado, que ele vai nos fornecer a longitude. Olha aqui, o ponto D está localizado no meridiano de quantos graus? 30 graus. O ponto D está a 30 graus. Se está à direita do meridiano de Greenwich, 30 graus de longitude leste. Então, o ponto D tem como coordenadas 10 graus de latitude sul, localizando o paralelo, e 30 graus de longitude leste, porque esse ponto está à direita do meridiano de Greenwich. Ok, pessoal? Para eu localizar qualquer ponto no espaço, eu preciso situar a latitude, localizar a latitude, bem como a longitude. Latitude expressa pelos paralelos, onde o paralelo principal é a linha do Equador. Acima do Equador nós temos o norte e abaixo do Equador o sul. Quando eu falar em longitude, vamos localizar a partir dos meridianos, onde o meridiano principal é o de Greenwich. À direita do meridiano de Greenwich nós temos leste, o hemisfério leste oriental, e à esquerda nós temos o oeste ocidental. Eu coloquei aqui um link de um jogo de coordenadas geográficas. Vocês estão vendo aí esse interesse? Esse joguinho vocês podem fazê-lo, né, jogá-lo no celular, né? E aí vocês vão ter vários pontos no mapa mundi e eles vão pedir que vocês apontem a coordenada geográfica dos pontos que aparecem no mapa, ok? Façam esse jogo, ele é bem interessante para vocês já irem praticando. A semelhança do que nós fizemos no exemplo anterior, tá? Para vocês localizarem tanto a latitude na horizontal como a longitude dos lugares, ou seja, para vocês localizarem as coordenadas geográficas. É um jogo das coordenadas geográficas. Acessem por esse link aí que está marcado na cor amarela. Vocês podem jogar no próprio celular, ou quem tem notebook, tablet, façam isso, tá? Para vocês irem treinando a localização tanto da latitude quanto da longitude. Bem, não tem como a gente falar de coordenada geográfica sem citar o que há de mais moderno hoje em termos de localização, que é o sistema GPS. GPS é uma sigla que significa em inglês Global Position System, ou Sistema de Posicionamento Global, traduzindo para o português. Tá? É o sistema mais moderno que nós temos hoje.
Quando a gente usa nosso celular, por exemplo, sempre que a gente vai habilitar alguma função, um aplicativo, pede a nossa localização. Essa localização que aparece tanto nos aplicativos, né, dos nossos smartphones, né, seja de delivery, seja de entrega de algum produto específico ou de localização de endereços, quando o nosso celular pede a ativação da localização, essa localização vai ser georreferenciada. Ela vai funcionar a partir do sistema GPS, que é um sistema que conta com inúmeros satélites que são posicionados, né, na Terra. Existe uma grande quantidade de satélites que circulam em torno da Terra e esses satélites eles emitem constantemente informações para a Terra. São eles que nos garantem, por exemplo, hoje, a coordenada exata de qualquer ponto no espaço. São esses satélites que nos oportunizam, né, baixar esses aplicativos de mapa e a gente conseguir, né, traçar uma viagem de uma cidade para a outra, já com o percurso, né, já observando o tempo que vai levar para chegar lá, né. É por ele que a gente consegue ver em tempo real uma corrida que a gente faz em aplicativos como o Uber, né, onde você tem em tempo real o deslocamento do carro. É através dessas informações que estão, né, em satélites localizados em uma órbita extraterrestre que nós conseguimos, né, realizar, né, esses movimentos, nós conseguimos realizar a localização de objetos, de pontos no espaço com precisão, tá? É uma precisão muito mais apurada. Essa localização do GPS funciona através de sistemas de coordenadas geográficas, que nós explicamos agora. A partir da detecção da latitude e da longitude, o GPS vai nos dar detalhadamente quantos graus, minutos e segundos é a nossa localização. Se você clicar no Google Maps e buscar algum endereço, né, de um amigo ou algum amigo mandar a localização da residência deles para vocês, quando vocês clicarem lá na foto que começar a abrir o mapa, vocês vão ver que o aplicativo vai dar duas coordenadas. Vai dar a latitude primeiro e a longitude do imóvel que vocês estão procurando. E essa localização sempre vem nessa sequência: graus, minutos e segundos. Vamos dizer a quantos graus estão de latitude sul, no caso aqui que nós moramos no Brasil, e quantos graus de longitude oeste, visto que nós estamos localizados tanto no hemisfério sul, porque estamos abaixo da linha do Equador, aqui no Piauí e em Campo Maior, bem como no hemisfério ocidental, que estamos situados a oeste do meridiano de Greenwich, o Brasil como um todo. Então, esse sistema GPS ele surgiu quando? Né? Ele foi desenvolvido, olha, a partir de 1950 pelo Departamento de Exército americano. E o objetivo era ter finalidades militares, era fazer vigiar o espaço, né, de outros países, começar a observar a movimentação de exércitos, né, para fins bélicos, fins militares. Esse período aí é o contexto que marca a chamada Guerra Fria, né, e vocês sabem que os Estados Unidos e a União Soviética disputavam a hegemonia mundial. Então esses dois países começaram a enviar satélites, né, para o espaço, sendo que, né, essas duas nações elas disputaram intensamente a chamada corrida espacial e desenvolveram inúmeros mecanismos que nós utilizamos hoje, né, incorporamos desse período, né, da chamada Guerra Fria e transformamos isso em produtos. Os americanos fizeram bastante, né? Eles souberam pegar essa tecnologia de guerra, que era usada para fins militares, e acabaram vendendo esses produtos através do lançamento dessas ferramentas de geolocalização, de georreferenciamento. Dos satélites que foram enviados para o espaço para fins militares, para observar o deslocamento de tropas, para acertar mísseis com um alvo mais bem definido contra o inimigo, né, nós passamos a usar esses satélites para monitorar queimadas, né, para localizar recursos minerais, né, passamos a usar esses satélites para realizar a previsão do tempo. Então, nós avançamos muito. Em termos de localização, né, e deslocamento, esses satélites passam a ser usados para fins comerciais, bastante. Olha aí o exemplo do Google, né, que através desses dispositivos, né, através desses satélites, né, consegue realizar processos de georreferenciamento, desenvolvendo produtos como Google Maps, né, que é onde a gente consegue localizar qualquer endereço de forma mais fácil,
em uma coordenada também, né? Consegue desenvolver aplicativos para entrega de comidas, de produtos. As transportadoras hoje utilizam bastante a tecnologia do GPS, pois os caminhões contêm cargas, né? As carretas contêm cargas muito caras, então é feito um rastreamento, né? Colocado um chip, é feito um rastreamento a partir dessas cargas que são deslocadas, com o objetivo de evitar que, ao serem roubadas, elas se percam, né? Então, à medida em que uma carga dessa sai da rota, né, definida previamente, né, esse chip ele emite um sinal para o satélite emite um sinal para as empresas de segurança que estão, né, monitorando esse deslocamento de mercadorias. Então, o sistema GPS ele funciona assim, ele fornece coordenadas, né, a partir de estações localizadas no espaço e um sistema de receptor instalado na superfície terrestre. Então funciona assim, o satélite está lá no espaço, né? Então ele vai emitir, né? Ele vai emitir uma informação para o sistema de gerenciamento e essa informação vai para receptores GPS também simples, que são utilizados por usuários comuns. Então, os satélites estão numa órbita terrestre. Essa informação é emitida para estações, né, mais complexas, que a gente chama de estações de gerenciamento, e essas estações de gerenciamento transformam essa informação para o usuário comum, que é o receptor do GPS, né, onde nós utilizamos através de aparelhos específicos ou até mesmo através do nosso celular. Então, é uma tecnologia que veio para ficar, né, de GPS. A partir dela, a gente localiza com mais precisão qualquer ponto no espaço e a gente consegue se deslocar com mais autonomia. Os aplicativos são exemplos disso. Quase todos têm essa informação do georreferenciamento, para que possa localizar rapidamente seu endereço, para facilitar, né, a entrega de mercadorias, para facilitar a sua localização também no espaço. É uma verdadeira revolução. Se a gente pensar aí que no passado nós utilizávamos a bússola, utilizávamos a orientação pelo sol, e hoje a gente tem uma informação que é instantânea. Quando você vai pedalar ou caminhar, que você baixa um aplicativo de ciclismo ou de caminhada, à medida que você vai caminhando, olhando para o seu celular, você vai tendo o quê? Um mapa do deslocamento feito. Aquele mapa do deslocamento dos aplicativos de bikes ou de caminhadas, eles são georreferenciados. Eles vão estar dando o deslocamento que você realiza, né, simultaneamente dentro do espaço, né? Com o objetivo de fazer com que você otimize o seu passeio de ciclismo, você otimize sua caminhada, né, e se localize no espaço com mais perfeição. Então é por isso que é mais difícil a gente se perder hoje se a gente contar com essa tecnologia do GPS. Imaginemos um navio em alto mar, como é que eles fazem para se guiar? Eu até coloquei aqui uma imagem, ó. Os satélites eles vão estar emitindo informações para esses navios que estão no alto mar, né? O navio faz a captura, né, da coordenada específica através dos satélites, através de um sistema GPS, que é o sistema de receptor de GPS do sistema de posicionamento global. Esse navio não vai se perder. Ele vai conseguir chegar ao país que ele quiser, à costa, basta que ele digite a coordenada necessária, né? Até porque esses GPS já vão ter um mapa, né, dos deslocamentos, um mapa do mundo, onde esse navio, esse cruzeiro vai se deslocar e vai chegar ao seu destino final, né? Mas isso graças a esse conjunto de satélites que existem na Terra, que nós não vemos, porque eles já estão em uma área bastante afastada, né, do nosso planeta, estão na órbita, estão circulando em volta da Terra, mas que fazem todo esse trabalho. E é através desses satélites que a gente tem uma internet rápida, nós nos comunicamos via celular, né, e nós realizamos esses deslocamentos de forma mais autônoma. Então, o sistema GPS ele funciona através dessas coordenadas geográficas, da latitude, expressa pelos paralelos, e da longitude. Então, quais são as utilizações do sistema GPS? O sistema GPS tem revolucionado, né, a forma de nos orientarmos, nos deslocarmos, né? É possível, através do sistema GPS, que a gente possa localizar a posição espacial e a altitude de um lugar, né? Vários aplicativos, né? Com eles, você baixando o Google Maps, por exemplo, ele pode te dar ali as cotas altimétricas do lugar, no mapa onde você está, e ao mesmo tempo ele te dá a posição espacial, se você está localizado no hemisfério norte, sul,
leste ou oeste. Ele vai te dar a coordenada específica em graus, minutos e segundos do lugar onde você está situado. É possível, através do GPS, delimitar propriedades rurais e urbanas. O IPTU das grandes cidades, como Teresina, agora é feito o levantamento, né, e a atualização. Os técnicos não precisam mais ir de casa em casa. Eles abrem o Google Earth, que é um aplicativo do Google que traz, né, a perspectiva do solo urbano em uma escala maior. Então, através do Google Earth, localizam as casas das pessoas e fazem a medição, né, do projeto original que foi submetido à prefeitura e do projeto atual. Se alguém fez um puxado atrás e esse puxado, né, aparece nas imagens de satélite do Google Earth, né, de forma maior, a prefeitura faz um novo cálculo do IPTU para que haja o pagamento atualizado do tributo aos cofres públicos municipais. Através das propriedades rurais também é possível através do GPS é possível fazer uma localização mais exata das propriedades rurais, que eu citei no começo do capítulo. Antes, como era o procedimento? Eu tenho uma propriedade, a propriedade do Josivane, ela está situada limítrofe ao norte com a propriedade da Dona Maria, ao sul com a propriedade do João, a leste com a propriedade do Raimundo e a oeste com a propriedade do Pedro. Isso dava muita confusão, né? Agora existem leis que as propriedades médias e de grande porte elas têm que ser georreferenciadas. Então não adianta mais dizer que fica limite a do João, do Pedro, do Antônio e da Maria. A propriedade tem que ser enquadrada, né, nas coordenadas, tanto na latitude do lugar quanto na longitude, para evitar conflito, para evitar confusão, para evitar que um acabe invadindo o território do outro. É para isso que servem as coordenadas geográficas. Nosso campus, quando ele foi ser construído, o Tribunal de Contas da União, que é um órgão fiscalizador do Serviço Público Federal, sempre que vai ser feita uma obra, eles levam o GPS e fazem a captura da coordenada geográfica dos 4 pontos do campus, né? Que é justamente para saber que é naquele lugar onde aquela obra vai ser construída. Que às vezes era muito comum dizer que construiu uma obra no lugar e quando iam georreferenciar aquela obra não existia, né? Era uma obra fantasma. Então, o poder público tem esse controle hoje. Vai construir uma obra, é um hospital, é uma escola, né? É uma barragem, tem que fazer o georreferenciamento, tem que localizar o quadrante, os 4 pontos das coordenadas geográficas onde essa obra vai ser situada, que é para evitar problemas, né? E malversação de recursos públicos, né? Então, através do GPS há também a orientação de aviões e máquinas agrícolas, na agricultura aí, os nossos alunos, né? Já existem aqueles tratores, colheitadeiras que realizam todo o processo mecanizado e todas aquelas máquinas elas funcionam a partir, né, de técnicas de georreferenciamento, né? O quadrante da propriedade já é todo delimitado e eles já atuam dentro daquele espaço através de um georreferenciamento. Os aviões também se deslocam através de radares. Os radares são georreferenciados, né, para que o avião pegue a menor rota, né, em linha reta até chegar no seu local com mais autonomia e gastando menos tempo. Esse é o objetivo, né? Otimizar o tempo. Quando a gente traça um roteiro também do menor, do menor percurso que a gente quer ir da nossa casa para um amigo, para a casa de um amigo através do Google Maps, nós estamos também utilizando do GPS, né? Porque o Google Maps, aquele mapa ali, ele é todo georreferenciado. Para isso passa um carro, né, do Google nessas cidades maiores, né? E já em cidades pequenas também fazendo um mapeamento da área, né? Criando os mapas, né, que vão servir de base de suporte para esse aplicativo do Google, que é o Google Maps, que vai nos dar ali rotas e essas rotas são georreferenciadas com base nas coordenadas geográficas, latitude e longitude. Olha, serve para monitorar transporte de cargas, como eu estava dizendo para vocês. É comum vocês verem atrás de um caminhão. Esta carga está monitorada via satélite. Então tem um chip ali dentro do caminhão, tem um aparelho que ele tem uma rota para cumprir. Se ele sair da rodovia, é porque possivelmente ele sofreu um assalto, o motorista. Então, quando ele sai da rota, né, o aparelho envia uma informação para o satélite e o satélite envia para a empresa de segurança, que faz a captura e vai fazer esse monitoramento para ver o que aconteceu com esse transporte de carga. Tem carros comuns de passeios que já vêm também com chip. Se você for roubado, né, num carro, com o carro, o chip ele é bloqueado por uma central e o carro ele não consegue mais se locomover.
essa tecnologia vem também no GPS. Olha só quantas utilidades, né, a gente tem hoje em relação a isso. Na prática do esporte, citei o exemplo, né, de aplicativos de ciclismo, de corrida, né, de alpinismo, que são muito utilizados, onde nós temos o fornecimento tanto da coordenada geográfica quanto da altitude, né, da elevação do terreno, bem como das cotas altimétricas que você está localizado e ao mesmo tempo da velocidade desse deslocamento, né? A quantos quilômetros por hora você está se deslocando, para que você tenha noção e essa percepção também do tempo gasto para realizar aquela corrida.